eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim, a partir do 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, depois que ele falou. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, quem passou a crer? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias ao Senhor Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Só Jesus pode levar uma alma a Deus. E o Senhor Jesus afirma aqui que escutando a palavra dele, amém? Escutando a palavra dele. Se for de homens, não serve, tem que ser a palavra dele, amém? Porque Jesus falou tudo isso e entrou no versículo 30 e falou para os judeus que passaram a crer nele, se vocês permanecerem na minha, amém? Na minha eu não posso esquecer, eu tenho que estar enraizado isso dentro do meu coração. Na minha, se for de homem, não acontece. Amém? Quem já parou para ficar preso só nessa colocação? É difícil, mas essa é a verdade da Bíblia. Jesus falou, a minha, quando ele fala é minha, não pode ser de homem, não pode misturar, tem que ser de acordo. Amém? Quando ele fala minha igreja, eu não posso nem brincando falar que a igreja é minha, porque ele falou, a palavra dele, ele que falou, a igreja é minha, não é minha, eu sou dele também. Amém? Isso é a verdade libertadora, porque senão eu vou ficar falando, vamos lá na minha igreja. Se é minha, eu faço o que quero, mas se é de Jesus, eu sei que é diferente. Amém? Então ele falou, se vocês permanecerem na minha palavra, então, não, outro ensinamento, não precisa, Jesus falando, não adianta só falar que crer, porque ele falou isso para quem passou a crer. Amém? Você crê, aí a pessoa diz o quê? Eu creio. Mas Jesus entra, eu servo de Jesus, eu entro e falo, mas tem que permanecer. Porque ele falou, se vós permaneceres na minha palavra, então o que vai acontecer? Se permanecer, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Se permanecer, vai ser revelado mais a verdade e a verdade vai fazer uma obra no homem interior de vocês. É o que está dizendo a Bíblia. Se eu permanecer, não é falar que creio e depois ficar revelando o contrário. Jesus fala que tem uma condição, tem que permanecer. Amém? Para que a obra dê continuidade. Amém? E nas 7 cartas de Apocalipse, nas 7, em todas elas, no finalzinho, o Espírito Santo, a Bíblia diz que lá, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, quem fala nas igrejas é o Santo Espírito. Amém? Ouça o que o Espírito, porque está falando para um povo espiritual, que tem esse Espírito. E quando eu ouço o que o Espírito, eu sei, de acordo com a Bíblia, que quem está falando isso, quando o Espírito que está falando, Jesus também está falando. Amém? Ouça o que o Espírito. Quem está falando aqui sou eu, mas se eu falar segundo as Escrituras, é o Espírito. Amém? E com isso eu vou ter certeza que é Jesus, as minhas. O que o Espírito Santo revelar são as minhas palavras, porque ele não falará de si mesmo. Vai falar tudo que ouviu de mim. Amém? E o corpo vai ficando lindo. E no final, em todas as cartas, está bem escrito assim: ao que vencer, todas elas, ao que vencer. Amém? E em Esmirna, na segunda, tem toda uma bênção para o que vencer. E sempre está ligado ao espiritual. Em Esmirna, está falando que ao que vencer, não, uma bênção sensacional, não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor. Só os vencedores não vão sofrer o dano da segunda morte. Não vão para o inferno. Segunda morte é o inferno. Só os vencedores não vão sofrer o dano da segunda morte. E Jesus disse para aqueles que creu nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, de verdade, verdadeiramente, sereis meus discípulos. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Discípulos, vocês serão verdadeiramente meus alunos. Se vocês permanecerem, verdadeiramente eu vou ser o mestre de vocês. Vocês vão ser meus alunos. Está falando, vocês vão me seguir. Vocês vão abraçar a minha palavra. Vocês vão abraçar o meu ensinamento. Discípulo. Por quê? E conhecereis a verdade vos libertará. O discípulo. Aquele que está na palavra, seguindo quem? Seguindo o mestre. Porque discípulo, ele tem um mestre. O discípulo, ele tem um mestre. O nosso mestre era eu. O meu mestre era eu. O meu mestre foi meu pai e minha mãe, que a Bíblia diz. O meu mestre foi o mundo. Agora eu tive um encontro pela fé nesse Senhor. Ele passou a ser meu mestre. Ele é meu professor. O Espírito é o professor. E agora nós somos alunos, discípulos. Discípulos seguem. Existe um padrão estabelecido na palavra para os discípulos, para os alunos de Jesus. Amém? Por isso que é o Espírito. Quem ensina? A Bíblia diz, nós só passamos, o apóstolo Paulo falou, nós só revelamos aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Então, quando agora eu sou aluno e sou verdadeiramente discípulo e sei que o discípulo vai conhecer a verdade e vai ser liberto pela verdade, eu amo o meu mestre. Porque eu provo. Cantamos agora, vamos provar. E já os verdadeiros estão provando como é real a tua presença. Por causa que não é o homem, é o Espírito. E a Bíblia fala que o ensino de Jesus, a Bíblia fala de uma sã doutrina. Sã doutrina. E o conselho para Timóteo é demais, e ali para os irmãos. Para não tapar a boca daqueles que não estão na sã doutrina. Cuidado para você não se desviar e desviar eles da sã doutrina. Sã doutrina é o ensinamento. Porque a doutrina de Cristo é para o que gera em nós? Uma disciplina. Disciplina diante do mestre. Acabou a indisciplina. Porque as palavras agora são só para edificação.
porque assim ensinou o meu mestre. E a sã, se não for sã, ele é doente. Se não for as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é uma doutrina doente, não edifica, não vai edificar, vai causar, só para a Bíblia diz que as contendas de palavras que não edificam, que não está ligado à sã doutrina, o que vai acontecer com os ouvintes? Vai perverter os ouvintes, vai tirar alguns da fé, vai levar as pessoas a ficar batendo boca com aquilo que não edifica, que aquilo que não edifica limpa a alma. E esse mestre, o que ele fez? É um padrão, é uma conduta. Ele revelou pela fé, pela graça, nós recebemos a fé. Isso que ensinou o nosso mestre. Foi tudo revelado, ele ensinou. Que ele veio para salvar, não para condenar. É o ensinamento dele, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. É ensinamento do nosso mestre. E o nosso mestre falou, eu tenho mais coisas para falar, ensinamento, eu tenho mais coisas, mas vocês não podem suportar agora. Mas está chegando o Espírito da verdade, para capacitar vocês. Ele vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Porque a graça e a verdade vieram com Jesus. Então agora é a manifestação do céu, com alguém do céu, para nossas vidas. Então agora eu seguia qual ensinamento? Agora vem um poder sobre-humano do céu para me ensinar o que é verdadeiramente uma vida. E agora por esse ensinamento eu creio, e por esse ensinamento eu permaneço, e por esse ensinamento eu começo a ser lavado, começo a ser purificado, começo a me tornar, cada vez que eu tenho encontro com a verdade de Cristo, eu estou tendo um encontro com Cristo. E eu tendo um encontro com Cristo, escutando a verdade dele, a Bíblia afirma que eu fico cada vez mais parecido com ele. Porque eu estou contemplando ele pela fé. Porque a fé é a convicção, é a certeza daquilo que espera. E a firme convicção das coisas que não se veem. Então tu espera pela fé que tu recebeu, tu espera pela fé o que não tem no mundo. A fé é isso. A fé é isso, a ideia é essa, o homem espiritual discerne. Então o que acontece? A fé, você começa a esperar, é a certeza, é a convicção daquilo que não se vê. E é a prova, a certeza daquilo que se espera. Então aquilo é a prova, aquilo que ninguém vê. Quando alguém por essa palavra é gerada a fé, vai ser visto na vida daqueles que entrou a fé. Aquilo que o mundo não consegue ver, aparece na vida daquele que crê, porque nós esperamos aquilo que não vemos. Então aquilo que ninguém vê é manifestado em nossa vida. E o meu justo vai viver assim. O meu justo viverá dessa fé. Ele vai ficar de olho naquilo que ninguém vê. E ele vai provar com a sua vida que recebeu e está recebendo aquilo que ninguém vê. Olha o que é fé. Isso é o mundo espiritual. O mundo espiritual, para ter a certeza, convicção que a maior desgraça para o ser humano vai ser a segunda morte. Por mais que a vida aqui tenha sido dolorosa, a segunda morte, porque vai ser eterno o sofrimento. Mas a Bíblia diz que o que vencer. Então eu estou estudando essa palavra, escutando o Senhor falando comigo e afirmando dentro, testificando no meu coração, para tu não passar pela segunda morte, para você ganhar um nome numa pedrinha branca que só quem vai saber é você, tu tem que vencer, tu tem que ser um vencedor, tu tem que deixar como as sete,
ele fala, ainda estou dando chance, arrependa-te. Ele fala quais 7? A 7ª é a pior, mas ele fala, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. E hoje, ele ainda tem falado, arrependa-te. E ele fala para alguma, eu tenho contra ti que você está tolerando algumas doutrinas que não tem nada a ver comigo, as doutrinas dos nicolaítas. Eu também tenho contra ti que o espírito de Jezabel está reinando aí e você não faz nada. Então ele está me ensinando assim, olha, para tu ser um vencedor, você começa a falar e não tolere o ensino de Balaão. Para tu ser um vencedor, não tolere o ensinamento doente dos nicolaítas. Denuncie, não aceita, fala, não tem, vão prender um de vocês, vão prender, vão matar, mas não tem problema, que eu sou o Deus dos vivos e dos mortos. Não tolera, não aceita. Amém? Ensinamento do mestre, do meu mestre. Eu sou um discípulo nosso. Estamos aqui por causa de quem? Então, nós temos que revelar que somos discípulos de Jesus. Um discípulo de Jesus segue ele, é discípulo. Por isso que Pedro falou a importância da palavra do nosso irmão Pedro. Que muitos não quiseram Jesus como mestre, aí foram embora. Aí Jesus, vocês também vão? Aí Pedro, para quem iremos? Quero morrer com o Senhor sendo meu mestre, quero morrer com o Senhor, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Amém? Um discípulo segue o seu mestre. Discípulo, eu estou pregando aqui, sou pastor. O apóstolo Paulo tinha uma divisão na igreja de Coríntios. Aí eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Está Cristo dividido? Foi nós que morremos por vocês. Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, senão vocês iam falar que vocês foram batizados em meu nome. Cefas, não aceita adoração. Jesus, que é o mestre de vocês, é meu também. Eu só faço por causa do mestre. Eu só vivo assim por causa do mestre. Tá, Cristo morreu por todos, inclusive pelo apóstolo Paulo, por Pedro, por todo mundo. Não tem ninguém melhor um do que o outro. Todos seguem a Cristo, discípulo do Senhor. E hoje está assim o pensamento? Está assim? O espírito de divisão é o do Senhor? Não, o mestre não fez isso, porque o corpo bem ajustado, com as juntas, fazendo cada um a sua parte, cresce para aumento, para a morada de Deus no Espírito. Esse é o ensinamento do mestre para os seus discípulos. Então, quem é discípulo, repete as palavras e vive a vida do seu mestre. Quem é aquele que diz que está em Cristo, todo aquele que diz que está em Cristo, mandamento, deve andar como ele andou. Deve. Ele diz, quem me segue, quem é verdadeiramente meu discípulo, quem me segue, palavra do nosso mestre, quem me segue não anda mais em trevas. Palavra do mestre para os seus discípulos. Quem me segue não anda mais em trevas. Aí tu escuta várias lideranças afirmando que nós ainda somos pecadores. Quem já escutou isso? Mas segundo o mestre dos discípulos, quem me segue verdadeiramente é meu, e conhecereis a verdade, então não anda mais em trevas, porque a verdade fez o quê? Libertou. Então anda agora, como é que eu posso? Eu seguindo o meu mestre, onde está o meu mestre?
Onde está o meu mestre, o meu ensinador, meu salvador, meu Senhor está onde? Vamos fazer uma... Ele está aqui. Quando eu acordo de manhã, começo a andar. Quem está andando na minha frente? Eu estou seguindo ele. Como pode ele na minha frente e eu pecando? Não faz sentido. Um discípulo não anda assim. O discípulo se tornou luz do mundo, segundo o mestre. Aquele que escuta essas minhas palavras e pratica é meu discípulo. E eu comparo o meu discípulo, sabe como? Eu comparo ele como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio tudo para levar ele a pecar, ele permaneceu de pé, não caiu. Agora, o que escuta essas minhas palavras e não as pratica, não é meu discípulo, não são meus discípulos. Vai vir toda a força do mal para levá-los a pecar, vai derrubar essa casa. Mas quem edifica a casa sobre a rocha, essa palavra aqui salvadora, amém? E ele fala nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus, a escravidão que eu estou revelando aqui é o pecado. Todo aquele que é servo do pecado é escravo do pecado. E ele diz, o servo, ele quis dizer o servo que pratica o pecado, não fica para sempre na casa. Já tem um dia certo para o servo sair, porque ele só trabalha lá, não é filho. Não é filho. Ele só está ali, mas não é filho. É isso que o Senhor quer falar. O servo não fica, mas o filho fica para sempre, porque o filho é herdeiro. É co-herdeiro com Cristo. Se o filho, aí entra ele, se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres se tornaram, porque se tornaram verdadeiramente meus discípulos. Porque é o filho, não é nomenclatura, não é instituição nenhuma, não é nome de igreja. O nome da verdadeira igreja é Igreja de Jesus. O nome da verdadeira igreja é Igreja de Jesus. A verdadeira igreja não é a nomenclatura que criaram agora. A carta foi dirigida para a cidade lá de Coríntios. A carta foi escrita para a cidade de Roma. A carta foi escrita para a cidade de Colossenses. É isso, a carta foi para uma cidade. Hoje estamos aqui, é como se a carta tivesse... A carta que chegou no Rio de Janeiro tem que ser a mesma coisa, tem que ser pregada. Se fosse na mesma época, estava escrito aqui, a carta do apóstolo Paulo ao povo carioca. A carta do apóstolo Paulo ao povo do Rio de Janeiro. A carta do apóstolo Paulo para o povo do estado de São Paulo. Ou então, para incluir tudo, a carta do apóstolo Paulo para o Brasil. Não pode ser lida diferente, porque a carta é a mesma mensagem. Então, um discípulo do Rio de Janeiro, ele tem o mesmo espírito e fala a mesma linguagem que um discípulo lá do Paraná. Porque a distância do livro de Gênesis para Apocalipse é 1.500 anos, mais ou menos. Quando começou a escrever, até Apocalipse, 1.500. Moisés não tem nada a ver com João aqui escrevendo Apocalipse. Qual era a cultura? Mas quem usou Moisés no Pentateuco foi quem usou João em Apocalipse. Amém? Usou Paulo, um miserável antes. Sete cartas, apóstolo Paulo.
usou Pedro, mesma linguagem. Ninguém modificou, porque eles tomaram posse, sabe de quê? Sou discípulo, meu Senhor é Jesus. Acreditar, eu sei em quem eu tenho crido. Todos eles, com o mesmo Espírito, que receberam de um só, o único mediador, Jesus. E existe essa fé, sai de Jesus. E essa fé é gerada pela pregação da palavra. E é aí que eu me torno discípulo. Eu tomei posse do que ele me revelou. Tomei posse para me governar. Aquele que crê será salvo. Tomei posse. O que crê não é oscilando, não. A Bíblia diz o que vencer. O que vencer. Aí a Bíblia não para só num texto desse, o que vencer vai receber essa bênção, o que vencer vai receber essa bênção. Não, aí nós estamos, mas também está escrito, 1 João 5, 3 e 4, essa é a vitória que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como eu vou ser um vencedor com essa fé? Com essa fé, colocando o que diante de mim, me governando? Ele é o meu mestre, o Espírito Santo é o meu mestre, é quem me ensina, é quem me capacita, tudo em nome de Jesus, porque nós somos discípulos agora de Jesus. Tu não acorda para ser discípulo mais de você, você não é mais discípulo do teu patrão no trabalho, por onde nós estivermos, somos discípulos de Jesus. E isso, quem está ao nosso redor vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado, porque um discípulo de Jesus leva a vida ao mundo perdido em trevas. Amém? É o que diz a Bíblia. E a fé, o meu justo vai viver da fé. Essa fé que sai de mim, Jesus falou. Existe uma fé que sai de Jesus. E quando sai de Jesus, tu vive como discípulo de Jesus, com essa fé nos governando. E o Senhor se voltou para aqueles que creu. Se vocês permanecer na minha palavra, eu vou me manifestar mais a vocês com a minha palavra e ela vai libertar vocês. Se o filho, então o filho aqui, onde é revelado o filho? É aqui. Se o Filho, então a Bíblia, teu Espírito Santo, me tira da visão se há denominação, se há instituição, se o pastor, se o Filho. Aí eu repito isso e vivo isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como? Com a palavra. Aqui, com a palavra. Quem é discípulo se tornou filho. Filho de Deus, e existe, sabe o que é o filho? A Bíblia diz que o filho aceita a correção. Amém? O filho é o discípulo se tornou filho, e o filho aceita a correção do pai, até quando está sofrendo, até quando está, e a Bíblia diz isso, amém? Então, tem a correção que Deus permite do mundo, que é um benefício para nossas vidas. Nós lemos de manhã. Tem alguns textos da Bíblia que o mestre ensina. Então, aquele que se tornou discípulo e se tornou filho, ensina também. Amém? Porque não esconde a verdade do Pai, não. Porque é benéfica. A saúde espiritual faz parte da sã doutrina. Amém? Faz parte. Em nome de Jesus. E a Bíblia revela que ele corrige a quem ama. Amém? Ele corrige. Sabe como é que os hebreus estavam sendo corrigidos? Sofrendo, passando problemas terríveis. E eles estava dentro deles, o Espírito Santo revela na carta, que eles estavam sendo pressionados, tentados, a voltar para o judaísmo, e tome perseguição porque eles estavam em Cristo, e vivendo Cristo,
mas a chapa estava esquentando e alguns sendo tentados a não congregar mais, a voltar para o judaísmo. E é por isso que o Espírito Santo entra em cena aqui na carta aos Hebreus, no livro aos Hebreus, e começa a falar, olha, calma, que o Espírito, o Jesus, Deus nos deu uma tão grande salvação, e vai falando com eles, Jesus é maior do que Moisés, vai falando com eles, Jesus é maior do que os anjos. Aí o Espírito Santo vai falando com eles, olha, esse sacerdote, lembra do sacerdócio de antigamente? Eles tinham que, o sacrifício tinha que ser para eles também, porque eles eram pecadores, e lá não aperfeiçoou ninguém, é o Espírito Santo não querendo que as pessoas vá para o inferno, e falando, ó, eles tinham que se sacrificar para eles também, mas ó, Jesus se ofereceu a si mesmo. Então ele agora, por ter suportado tudo, só ele suportou tudo para agora ser o nosso sumo sacerdote e ficar orando por nós, lá intercedendo por nós. É por isso que vai exaltando Jesus de uma tal maneira para eles acordarem e parar com a loucura de querer se afastar do mestre. Entendeu? Para dar o devido valor ao que aconteceu na cruz do Calvário. É para isso, eles estavam sofrendo demais, perdendo casa, sofrendo demais. O Espírito Santo vai entrando e o Deus revela pelo Espírito Santo para falar assim, ei, calma, eu que estou fazendo isso que produz em vocês mais santidade. Eu que estou fazendo isso, eu estou permitindo, porque isso vai ser gerado para frente uma glória eterna que vocês nem imaginam. Eu vou fortalecendo vocês aí, ainda revela aqui em Hebreus, que Cristo cresceu, houve um crescimento, um amadurecimento de Cristo, está escrito aqui, com sofrimento. Jesus, quanto mais eu sofrer por Jesus, mais eu cresço espiritualmente, é a Bíblia. E quem está fazendo isso? Deus. Isso é uma loucura, essa mensagem nas igrejas. Mas é o que diz o mestre, o Espírito. Amém? Capítulo 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Amém? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, vivendo de qualquer jeito, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém, irmão? Glória a Deus. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amém? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meu Deus, quanto mais ele me corrige, mais eu sofro pela causa dele, mais eu uso o fluo da vida, da natureza dele, mais eu fico parecido com ele. Amém? Ele está corrigindo para isso. E aqueles já tinham tempo que iria acabar. Meu pai e minha mãe não me corrigem mais. E ele disse que quando eles faziam, era uma correção, a Bíblia diz, inútil. Era vã, era só para o presente, não tinha nada a ver com a eternidade. Mas a Bíblia diz que ele me libertou dos ensinos dos meus pais. Me libertou dos ensinos dos meus pais. Meus pais foram meus mestres. E eu tinha que honrar meus pais. Mas era só uma visão terrena, temporal, passageira.
o Pai dos Espíritos, me corrigia pensando na eternidade. Ele corrige pensando na eternidade. Amém? Porque já já vamos sair desse local. Já já vamos sair dessa terra. Então eu tenho que fazer, e a Bíblia diz que ele é ninguém, a Bíblia diz em Romanos 14. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de acordo com o meu mestre. Ele manda. A minha ação com vocês, lá no trabalho, em qualquer lugar, tem que ser de acordo com o meu mestre, que eu entreguei minha vida, eu sigo a ele. Não só de boca, mas estou seguindo o exemplo dele, que ele deu o exemplo para nós. Então eu tenho que, seguindo ele, eu tenho que imitá-lo, assim como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Assim como eu sou. Para ele falar uma coisa dessa, era notório na visão de todos que o conheciam, o apóstolo, que ele imitava mesmo. Senão eu não falaria isso, porque quem deixou ele falar foi o Espírito. Isso é sã doutrina. E a Bíblia diz, olha quem anda, quem imita Jesus e segue o passo deles também. Amém? E o discípulo, esse discípulo de Jesus, tem a convicção, a certeza que a vida dele está lá em cima. Tem a convicção e a certeza que Jesus está à destra do Pai. Então, o pensamento do verdadeiro discípulo, um líder, é levar o grupo que está o ouvindo em direção ao Filho lá em cima. Amém? Que ele mesmo morrendo, porque a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, os dois propósitos, a Bíblia diz em Romanos 14, Jesus morreu, ensinamento, para governar todos nós, porque o discípulo é governado pelo Mestre. Aí o Espírito Santo revelou, Jesus morreu e ressuscitou, sabe para quê? Ele morreu e ressuscitou para ser, ensinamento, e vamos viver com esse ensinamento governando nossas vidas. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Amém? Morri. Ele continua sendo meu Senhor, porque ele não é um Deus de mortos. Se a gente vier a morrer ou a viver, somos do Senhor. Ensinamento. E quem tem essa esperança, por isso que diz, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, que é a esperança viva que entrou dentro de nós, para a qualquer momento desfrutar, você sabendo, tendo a convicção aqui, vivendo isso, que ele é o Senhor da tua vida, tu está vivo, eu estou vivo, então ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Se ele é meu Senhor, ele é meu mestre, então eu experimento esse governo na minha vida. E se eu estou com essa certeza e vivendo isso, eu também tenho certeza, se eu morrer, ele vai continuar sendo meu Senhor, porque eu vou morar com ele eternamente. Então, em nome de Jesus, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês, vocês vão participar da minha natureza divina cada vez mais, e vocês vão morrer como hoje vencedores, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, não para ganhar nada da terra, mas para ganhar a glória do céu, para morar com ele eternamente, em nome de Jesus. Todas as questões, em nome do Senhor Jesus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo o assunto que tu sente que não edifica mais espiritualmente a tua vida, não é o Espírito Santo, é o espírito do anticristo, porque existe o Espírito que traz a edificação de Deus. Eu posso afirmar, quando alguém fica discutindo quem é de Calvino e quem é de Armínio, é o espírito do anticristo que trouxe essa confusão. Eu sou de Jesus. A Bíblia não me dá um respaldo para mim ficar discutindo de quem eu sou.
A Bíblia não me dá um respaldo para mim seguir, a Bíblia é bem clara, segue, todos nós temos que seguir a doutrina de Cristo e dos apóstolos. O Espírito Santo me ensinou isso. E disse, contenda de palavras que não edifica a vida espiritual de vocês, rechaça, isso é doutrina doentia, só vai causar divisão, vai perverter a fé de alguém que vai escutar esse papo, essa discussão que não edifica, o que vai viver? Como se fosse uma opção, que ele seja mestre ou não, pode viver praticando pecado e não vai ter importância nenhuma. É isso, vai perverter a fé de alguém, os ouvintes. Vai criar um povo na terra, dá uma olhada. Vai criar um povo na terra miserável, sem a presença de Deus e achando que está salvo. Porque as contendas de palavras só traz perversão aos ouvintes, torna eles corruptos no entendimento da palavra. Mas a mensagem que limpa a alma, essa edifica. Amém? Então, os calvinistas, alunos de Calvino, os arminianos, alunos cristãos, alunos, glórias a Jesus, amém, irmão? Não é servo, não é discípulo do Mário, não. Igreja, todos fazemos parte de um corpo, com um único propósito, edificar a vida um do outro. Lembra que nós lemos no capítulo 15 de Romanos? Só aquilo que for bom para agradar, Cristo não agradou a si mesmo, e nós temos que imitá-lo. Nós lemos em Romanos, com aquilo que para agradar, que seja para edificação. Se não for para edificação, não podemos agradar. Amém? E vamos, em nome de Jesus, revelar com nossas vidas que somos discípulos, alunos, seguidores do grande mestre, Jesus. Vamos colocar de pé.